Falar daqui, tá funcionando, tá? Tá funcionando. Tá, tudo bem. Eu ouvi com muita atenção as exposições que me precederam e, como eu sou veterano aqui, não só pela idade, mas pelo tempo de profissão, eu sempre me surpreendo muito como os economistas olham os mesmos dados e têm interpretações diferentes, né? Eu acho que isso revela, assim, uma riqueza de imaginação e, ao mesmo tempo, uma certa insegurança e precariedade dos modelos sobre os quais se debruçam e que utilizam para explicar questões como essa que nós observamos. Por exemplo, nós olhamos que a partir de 2014, 2015, né, a situação fiscal piora gravemente, né? E isso acontece exatamente depois de uma sucessão de decisões, né, que infaustas, como, por exemplo, o choque de tarifas, que ocorre no início de 2015, né, acompanhado, naturalmente, de uma interpretação equivocada do salto da inflação, né, porque a inflação de tarifas saltou para 18%, o IPCA para 10%, né? Bonitinho assim, né? Legal. E o ajuste fiscal do meu amigo, que hoje se encontra fora do Brasil, Joaquim Levy, né? Então, quando nós observamos os gráficos, eu não trouxe nada que eu sabia que eles iam trazer, observamos os gráficos, veem que o PIB despenca. Não foi 2011. Se você me permite, se meu amigo me permite, com todo respeito, né, o superávit primário perdurou até 2013. Em 2014, o déficit primário foi de 0,6. A economia teria crescido, segundo o IBGE, 0,1. O IBGE corrigiu, cresceu 0,5. Bom, eu sempre tomo isso, com perdão, dado minha condição de seminarista, tomo isso com grano salis, ou seja, com uma certa resistência. Não é isso, Aloysio? Meu amigo de longa data. E, então, o que eu queria acentuar é que é uma divergência de interpretação que se deve a uso digamos, modelos, de concepções distintas a respeito do que aconteceu, né? Do meu ponto de vista, o choque que foi dado na economia brasileira entre 2014 e 2015 produziu esse efeito nefasto que nós estamos observando, que é uma depressão. Nós não estamos numa recessão. Lembre-se que o ano passado a economia caiu 3,8%, está prometido para esse ano uma queda de 3,4%. Se vocês acumularem isso, dá uma coisa perto de 9%, 10% do PIB. Nós estamos numa depressão. E isso me lembra muito algumas circunstâncias históricas que eu não gostaria de relembrar aqui, mas vou relembrar. Que, por exemplo, a Alemanha em 30, quando da Grande Depressão e o PIB caiu de uma forma parecida, aliás, essa é a maior queda do PIB que o Brasil já observou, né? Alguém me disse uma vez, não vai ver que em 1929 foi igual, mas 29 a estrutura da economia era diferente. A estrutura era fundamentalmente uma economia agrária. E quando deu a crise, foi possível você retroceder para a economia de subsistência, o que protegeu, de certa forma, a economia, fora as ações do governo Vargas, que fizeram uma política anticíclica naquele momento. Mas, fundamentalmente, hoje, com essa depressão, você está numa economia urbana, com 80% da população nas cidades. E para onde eles vão fugir? Eles fogem para a autodefesa, para a criminalidade, para, na verdade, para a rua, certo? E isso é muito grave. Então, em primeiro lugar,
os economistas têm a obrigação de olhar para os efeitos humanos dessa tragédia, que são terríveis. Só quem convive, e eu convivo muito com as pessoas que perderam o emprego, inclusive de alta renda, que não tem onde cair morto. Então, a primeira obrigação que nós temos hoje, como homens públicos, como economistas, a primeira obrigação é a obrigação de restaurar a expectativa do emprego nas pessoas. Essa história da confiança, né, é uma coisa assim um pouco mágica. Porque como é que vai recuperar a confiança? Eu pergunto, conversa com os empresários, conversa na prática, né? Alguns, uma boa parte, não consegue sequer pagar o serviço da dívida por causa do choque de juros. Só conversar com os diretores de crédito de bancos para saber que, na verdade, a única coisa que eles fazem nesse momento é reestruturar as dívidas. Por exemplo, as empresas que têm faturamento até 200 milhões, né? A maior parte reestrutura, daí 2 semanas não consegue mais pagar. Então, o que houve foi uma interrupção brutal do circuito de formação da renda e do emprego, pela queda do gasto. Aí nós vamos entrar na questão do gasto. Continua, por favor. Por mais que nós não queiramos, o funcionamento e a estrutura dessa economia, elas se fundam na capacidade de gasto, de investimento, consumo e do gasto público. Eu vi. Então, se você interrompe esse circuito de formação da renda, né, se não há gasto, não há renda. Né? Não é difícil entender isso. Se não há gasto, privado ou público, não há renda. Então, todo ajuste fiscal tem que levar em conta o caráter anticíclico da política fiscal. Né? O governo pode decidir o quanto ele gasta, mas ele não pode decidir o quanto ele ganha. Assim como os capitalistas podem decidir o quanto gastam, mas não podem decidir o quanto ganham. O quanto ganham, quanto o governo recebe de receita, depende da resposta do resto da economia. Então, o governo não pode gastar nem demais, nem pode fazer um ajuste estúpido como fez. Porque o ajuste jogou a economia na recessão e debilitou a confiança dos empresários. Só conversar, vai sair na rua, vai e conversa com seus amigos empresários e o que eles dizem. Vai na Fiesp e conversa para ver quantas empresas industriais estão fechando. Estão fechando, porque o nível de atividade não vai e eles não conseguem pagar o que eles acumularam de dívida. Outra coisa, durante o período de expansão, havia uma relação positiva, que está mostrado pelos trabalhos da Esther Dweck, que está aqui. Não é isso, Esther? Que havia uma relação positiva entre o gasto público e o gasto privado. Ou seja, o investimento privado subiu. Porque o pessoal tem a mania de que, como Castelar, se você me permite, a teoria do empurra. Quer dizer, o governo acelera o gasto e expulsa o setor privado. Isso não tem, isso está muito chamado crowding out. Né? Isso supõe que você tem uma renda dada, que tem uma economia dada, e não está, a economia está se movendo. É claro que não há nenhum sentido em você propor que o governo saia gastando desbragadamente ou fazendo besteiras como fez de dar aquele monte de desonerações fiscais. Tivemos erros? Tivemos muitos erros. Né? Mas um erro não conserta o outro. Quer dizer, porque você cometeu erro, você faz um ajuste fiscal demente daquele? Demente, porque isso jogou a economia no buraco, lá embaixo. Então, se nós temos que fazer, muita gente tem que fazer autocrítica, sim, porque, vou dizer, quando houve uma mudança de governo, o que fez? Eles puxaram o déficit para 170 bi. Era 90 bi, puxaram para 170. Por quê? Porque ficou uma coisa mais maneira. Desculpe a expressão. Ficou uma coisa mais maneira. Certo? Agora, achar que nós vamos sair dessa encrenca se ter algum mecanismo de recuperação da economia é sonhar, né? Ter um devaneio, que não vai acontecer.
né? É preciso, na verdade, que a economia comece a se recuperar, que a renda comece a subir, as empresas comecem a faturar. Olhem só o resultado exposto outro dia pelo jornal Valor, em que o faturamento das empresas caiu pronunciadamente, só podia cair. Se, na verdade, se você corta o investimento, como é que a empresa vai investir se ela está com a perspectiva de queda da receita? Ela corta o emprego, ela despede gente, o cara que está despedido para de gastar. Como é que você vai recuperar a confiança, eu pergunto? De que maneira vai recuperar a confiança? A única confiança que eu vejo nesse momento é do meu time que vai ser campeão. O resto não tem confiança nenhuma. É verdade. Não é verdade? Então, mas que história é essa? Quer dizer, a gente precisa discutir a sério, com serenidade, como nós vamos, na verdade, imaginar fórmulas de tirar o país da depressão. Eu, por exemplo, acho que nós temos meios de fazer isso, né? Criativos de fazer isso. Por exemplo, nós podemos recorrer à nossa participação no Banco dos BRICS, né? Vou dizer, usar uma parte das reservas para servir como garantia, não é para gastar as reservas, garantia numa operação de emissão de debêntures, por exemplo, para financiar o investimento aqui. Vai conversar com o chinês lá, que está, aliás, por conta do Trump, o que o chinês falou? O chinês falou, agora é isso? Vinde a mim, né? É isso aí. Falou, vamos conversar. Por que a gente não tem um pouco de imaginação para lidar com isso? Porque a coisa mais importante é que a gente tire a economia desse buraco em que ela está. Achar que isso vai acontecer. Eu tenho medo, realmente, se é só olhar a situação social do país, tenho medo realmente que a gente tenha uma convulsão aqui. Porque isso a reação é de maneira irracional, né? Não adianta nós ficarmos, eu não quero discutir a eficácia da PEC, que eu acho bastante duvidosa para resolver o problema de curto prazo, e, além disso, eu nunca vi se fazer uma constitucionalização da política fiscal. Onde é que você viu um negócio desse? Onde é que você viu? Em que país do mundo que você tem um negócio desse? Então, eu nem vou falar muito, porque eu estou fazendo uma coisa mais de botar meu coração para fora com as limitações que eu tenho como economista, que eu sei que eu tenho muitas, né? O problema é que, frequentemente, as pessoas acham que elas sabem mais do que sabem, e, por isso, elas cometem mais erros do que elas deveriam cometer. E eu acho que há que se fazer um debate público como o Senado brasileiro está fazendo, certo? Meus respeitos a vocês, né? Aliás, eu tenho muito respeito pelo Parlamento, né? Porque é uma instituição fundamental para a democracia, né? E não acho que o Parlamento deva se ajoelhar diante de ninguém, porque vocês estão aqui pelo voto popular. E eu sei, né, Aloysio, quanto vale o voto popular, não é? Nós sabemos disso, né? Então, é isso que eu tinha a dizer. Muito obrigado.